Agora são 2 horas e 43 minutos, como todas as nossas terças e quintas, e quiçá na próxima semana também, na quarta-feira, o nosso quadro Café com o Pastor. E hoje um café muito gostoso, uma sem pessoa açúcar. Sem açúcar, ele já trouxe já para nós, um café muito bacana com o pastor Renato Schlitter, do Ministério Justiça e Paz. Seja bem-vindo, pastor Renato. Obrigado, meu irmão. Um privilégio poder estar aqui com você para esse quadro que eu acredito que tem trazido muitas bênçãos, muitas revelações para a nossa cidade. Pois é, né? Para você que está sintonizando agora a nossa Rádio Hora 92,3, esse é o quadro Café com o Pastor, e estamos com o pastor Renato, né? Renato Schlitter, do Ministério Justiça e Paz. E eu no começo perguntava, né? E esse sobrenome, pastor Renato? Não, sobrenome é alemão, mas queremos saber um pouco como começou essa caminhada. Hoje, pastor Renato, mas conta um pouco dessa trajetória até se tornar pastor. O senhor é de Campo Grande. Conta um pouco da história do pastor Renato Schlitter. Meu Deus, nós temos 40 minutos, 50... E ser resumido, que ainda a gente quer falar um pouco de ministério. Mas resume para a gente entender um pouco. Eu sou luterano de berço, né? A minha família, que a gente tem um histórico, é a 7ª geração de luteranos, a 3ª geração no Brasil, mas quando o meu bisavô veio da Alemanha, ele já veio, né, luterano, meio que missionário. Na verdade, ele estava trazendo um barco para cá, um navio com imigrantes alemães, e foi na época da Primeira Guerra Mundial, não da Segunda, da Primeira. E aí ele recebeu um comunicado que ele não poderia retornar, que senão iriam afundar o navio dele. E aí ele ficou por aqui um tempo, se apaixonou por uma menina imigrante que estava no navio dele, e pediu baixa, e ficou por aqui no Brasil. E aí a gente plantou, né, ele na época plantou a primeira igreja luterana lá nessa uma curtela lá no Rio Grande do Sul. Sim. E aí começou a nossa história, né? Então eu já venho dessa raiz luterana, que é uma raiz protestante, né? Sim. E a gente vem dando continuidade naquilo que os nossos avós, bisavós começaram. E o senhor falou do Sul, mas o senhor nasce em Campo Grande ou vem do Sul? Eu, na verdade, cheguei em Campo Grande com 19 anos de idade, né? Eu vim meio parar por acidente aqui em Campo Grande. Eu falo que não existe coincidência, existe Deusidência, Jesuscidência. Né? Mas eu acabei vindo parar aqui, que eu fiz um curso técnico agrícola no interior de São Paulo, no colégio interno. E aí passei lá, tudo, e um menino de Campo Grande pegou uma recuperação. E como era um aluno aplicado, ele falou assim: Renato, cara, vamos comigo para Mato Grosso do Sul. Você vai ficar lá uma semana lá comigo e você vai me ajudar no trabalho final, porque eu preciso passar adiante. Eu vim com ele. Sim. Cheguei aqui, ajudei ele a fazer o trabalho e tal. E ele falou assim: quem sabe você passa numa entrevista de emprego? E eu me lembro que eu fui fazer uma entrevista de emprego, e na época tinham 2 candidatos para uma vaga, Luciano. A entrevista de emprego era para trabalhar no norte do Mato Grosso. Eles não me aceitaram, contrataram outro candidato. E aí eu fui para uma outra entrevista de emprego, 120 candidatos para uma vaga aqui em Campo Grande. Passei sozinho. Olha só. E aí acabei ficando por aqui, fui me apaixonando pela minha esposa, né, que estamos juntos há 37 anos. E aqui estou eu, né? Qual é o nome dela? Márcia. A dona Márcia Schlitter. A dona Márcia Schlitter. Eu chamo ela de apostila, né? Que eu fui ungido apóstolo, então eu falo assim, ela é a apostila da igreja. E ela sua companheira, né? Que o senhor até colocou, né? Que não só está ali, mas também é do Ministério de Dança. A Marcinha é uma bênção. Ela só não prega na igreja, mas ela, né, prega para as crianças, tem o Ministério Infantil, tem a dança ali profética na igreja, que ela é muito envolvida, carrega uma unção poderosa, uma mulher de Deus. Pastor Renato, e o senhor vem para cá, casa, e essa caminhada até chegar na Igreja Justiça e Paz? Exatamente. Quando eu cheguei aqui em Campo Grande, na verdade, eu tinha me desconectado da igreja. Né? Eu fui criado dentro de uma colônia alemã muito fechada, até os 7 anos só falava alemão.
e tal. E de repente, com 15 anos, eu saio para estudar num colégio interno, no interior de São Paulo. Ali meio que eu perdi uma conexão com Deus e me distanciei, aprendi algumas coisas que eu não, né, não tenho orgulho delas. Mas quando eu venho para Campo Grande, a minha tia morava aqui, e meu primo, eles estavam bem envolvidos na igreja luterana aqui. A igreja luterana estava passando por um avivamento, o pastor Arcélio, um homem de Deus, e a igreja começou a avivar. Nós entramos naquela época no G12, e era a gente se convertendo. E eu acabei nesse período voltando para Jesus. Tem toda uma história por trás, né? Eu acabei voltando mesmo, de verdade, no dia em que a minha mãe faleceu. A mãe era uma crente muito fervorosa, muito cheia do Espírito, mas ela estava com câncer e lutou com esse câncer durante 4 anos. Eu levava ela na igreja e às vezes ficava dentro do carro, não descia, ficava ali. E no dia que ela faleceu, eu me lembro que eram 10 horas da noite. A doutora ligou e falou assim: Renato, corre porque a sua mãe tem uns 40 minutos de vida. Eu vou mantê-la aqui para você chegar e poder ver ela. Aí foi eu e meu pai ali no Hospital do Câncer. A gente sentou num banquinho que tinha ali. E a minha mãe estava deitada numa maca com morfina, delirando, assim, com uma dor muito grande, com água. A minha mãe, ela delirando, erguia os braços e ela, sim, olhava para o teto, e quando ela abaixava os braços, ela falava Jesus. E ela erguia os braços, e quando ela abaixava os braços, ela falava Jesus, com uma respiração muito difícil. E eu fiquei assistindo aquela cena durante 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Até que a minha mãe olhou pela última vez para o teto. Ela arregalou os olhos, ela disse Jesus e ela sorriu. E quando ela sorriu, a cabeça dela caiu de lado, escorreu sangue pelo lado da boca e os aparelhos pararam. Aquele dia eu me converti, de verdade. Porque foi muito forte aquela cena. E eu pensei, como alguém delirando, na beira da morte, consegue sorrir, vendo a morte chegar. E a gente foi para o cemitério, eram umas 4 horas da manhã que o corpo foi liberado, lá naquele cemitério, lá perto da UCDB. Sentei numa daquelas pedras e fiquei refletindo sobre aquilo. De repente chegou uma pessoa, sentou do meu lado e disse: você é o filho dessa mulher que está sendo velada aqui? Eu disse: sou. Falei: pois é, eu estava dormindo, mas o Espírito Santo me acordou, pediu para eu vir aqui falar com você, que Deus tem um plano lindo na tua vida, tem um plano maravilhoso, e você precisa se submeter a isso. Olha, que bênção. E a partir daquele dia, assim, a minha vida foi transformada. Eu era comerciante, tinha meus negócios, bem sucedido, e Deus falou assim: larga tudo e me siga. Isso foi que ano, pastor? Olha, isso, eu sou muito ruim de data, né? Mas tem 28 anos atrás. 28 anos atrás. Eu lembro que meu filho tinha 1 ano e hoje ele tem 29. Então vou relacionando mais ou menos assim. E pastor, e como que nasce a igreja Justiça e Paz? Então, eu comecei a trabalhar na luterana, né? Certo. Fui discipulador ali, a minha célula virou igreja, virou um alvoroço, né? A gente evangelizava até poste no meio da rua. Aquela unção, aquela coisa gostosa de novo convertido. E aí um amigo meu tinha vindo do sul e falou assim: Renato, vamos começar uma igreja. A luterana tem aquelas questões mais tradicionais, às vezes barra um pouquinho e tal, né, algumas coisas. Eu falei: vamos. Começamos um ministério, em 7 anos a gente tinha 1000 membros. Hoje é a SEAC, né, Aliança Cristã. Trabalhei por 7 anos lá, o ministério cresceu, foi uma bênção, assim, foi uma unção, um mover de Deus. A gente já estava crescendo muito, muito, muito. Aí Deus deu uma direção para mim. Pedi a bênção lá, saí. Deus me deu uma direção. E eu comecei então o Ministério Cristão Justiça e Paz do zero. Assim, do zero. Não dividi igreja, saí na bênção. Me mudei, fui morar aqui no Flamboyant. Comecei aqui no Flamboyant, aqui, pertinho aqui da Rádio Hora aqui. No fundo da minha casa, uma reunião com pouquíssimas pessoas. E a gente começou o trabalho, e começou a crescer, e começou a trabalhar, e as coisas estão acontecendo. Estamos aqui hoje, pela graça de Deus, com esse Ministério Justiça e Paz. É uma história, porque quando eu comecei com o nome Comunidade Evangélica da Paz. E aí eu orando, o Espírito Santo falou: mas peraí, tem uma coisa que você
que você quer que tenha dentro do seu ministério, além da paz? Porque eu falei, gente, igreja é lugar de paz, amém, né? Eu quero um lugar para ser feliz. O meu ministério é um ministério abençoadíssimo, eu não tenho problema. E justamente lá a gente vive isso, essa paz e tal. E aí o Espírito Santo falou assim, justiça. Justiça é essencial para que haja paz. Onde tem justiça, tem paz. E o Ministério Justiça e Paz já tem quantos anos, pastor? Nós temos 15 anos. Ele tá, hoje a Igreja Justiça e Paz, ela está ali perto da Santa Casa? Não, nós estamos na Amazonas 676. Nós começamos ali perto da Santa Casa, mas hoje nós estamos aqui no bairro São Francisco, um pouco mais acima, na Rua Amazonas, entre a Padre João Cripe e a José Antônio, a nossa sede. Mas nós temos uma congregação no Copa Vila 2, congregação linda, pastor Bruno, um homem de Deus, uma congregação que está passando de 450 membros lá no Copa Vila 2, um avivamento no Copa Vila 2, 3 cultos no domingo, todos os 3 lotados, porque a igreja lá comporta 130 pessoas, então faz um culto de manhã, lota, faz um culto à tarde, lota, faz um culto à noite, lota, assim, um avivamento naquela região ali da Avenida Marinha. Temos a pastora Maura, também lá no bairro Centro-Oeste, na Avenida dos Cafezais. Inclusive tivemos um café de pastores lá, se não me engano, há 2 meses atrás. Na Cafezais, você esteve lá? Eu não estive, eu soube, daquele dia tinha um evento, mas eu soube que foi na Cafezais. O pastor é excelente, o pastor Fernando, esposo dela ali, tem toda uma equipe, uma igreja que cuida de 120 crianças no domingo no culto infantil. Olha só. Do culto infantil do domingo lá, 120 crianças. O pastor já não sabe mais onde colocar a sala. As crianças vindo, se convertendo, levando os pais. Temos também lá no Santo Amaro, ali em frente ao cemitério, Pastor Hélio, também uma bênção, igreja em crescimento, em expansão, sabe? Lá o Pastor Hélio, um homem muito sério. Temos também em Três Lagoas, eu não me lembro o endereço agora, mas uma igreja em Três Lagoas também em processo de crescimento. Nascimento e crescimento. Temos um ano e pouquinho ali, então estamos embrionando ali ainda, mas está dando certo, graças a Deus. Que bênção. Estamos no nosso quadro Café com o Pastor, aqui na Rádio Hora 92,3, batendo um papo muito bacana com o pastor Renato Schlitter, do Ministério Justiça e Paz. Falamos um pouco sobre o senhor, falamos um pouco sobre o ministério. Uma pergunta que eu sempre gosto de trazer, pastor, nesses tempos de tantas dificuldades emocionais, espirituais, qual tem sido para o senhor a principal missão da igreja para fortalecer as famílias? Então, olha só, nós temos como uma baliza bem firme da igreja, um alicerce, a questão da cura e da libertação. Nós trabalhamos muito focados em cura e libertação. Porque eu vejo que quando uma pessoa chega a uma igreja, ela não pode ser somente mais um número. Você precisa dar um atendimento para aquela pessoa, para que de fato ela possa se libertar. Porque libertação, muitas igrejas trabalham libertação, mas trabalham com exorcismo dando o nome de libertação, Na verdade, exorcismo não é libertação. Exorcismo é outra coisa. Outras religiões fazem também. Mas libertação só em Cristo, só através da palavra. Então, nós ensinamos as pessoas que chegam à igreja, seja ela um desigrejado que vem ali, que quer ficar por ali, ou uma pessoa que está se convertendo, de que ela precisa passar por um processo. A justificação é automática na cruz. Uma vez justificado para sempre, eu acredito. Você está justificado, o escrito de vida foi rasgado, você perde porque você quer, de alguma maneira, não andar naquilo. Mas, se você obedecer, você está justificado, é uma vez só. Mas a libertação é um processo, não é automática na cruz. Não é porque eu aceitei Jesus que eu estou completamente livre e liberto. Não, eu preciso passar por esse processo de libertação. A gente trabalha muito com a visão da Ifol, do Cote, com a visão da Tânia Tereza, com a visão do Alcione Emerick, do Espírito Santo. Então nós criamos uma maneira de ministrar isso. Então nós temos um seminário de cura e libertação, temos uma escola chamando Libertando os Cativos, temos um mapeamento espiritual para as pessoas que passam por esse seminário, passam pelo curso, elas vão com um mapeamento espiritual, tem um atendimento ali onde tem uma pessoa que vai ouvir ela, que vai orar com ela, que vai cancelar, digamos assim,
essas maldições geracionais, cancelar, digamos, os cativeiros que ela está envolvida e ajudar essa pessoa a sair desse processo. Inclusive, temos um seminário vindo por aqui, agora 28, 29 e 30, quinta, sexta e sábado, temos um seminário de cura e libertação acontecendo na sede. Ou seja, quem quiser conhecer um pouco mais do ministério, acesse lá nas redes sociais, no Instagram. Com certeza. Justiça e Paz. Então, inclusive o Gilson Alexandre mandou uma mensagem essa semana, falou: pastor, eu vou lá fazer o seminário com você, eu e minha esposa. Eu falei: legal, vai lá, você pensa. Que bacana. Estamos conversando com o pastor Renato Schrittler, do Ministério Justiça e Paz, e como eu falei para o senhor, um bate-papo para conhecer um pouco do senhor, conhecer um pouco do ministério, mas uma das partes que são mais importantes é a oração, Certo. E agora, às 3 horas, a gente para a nossa programação e traz para a gente fazer a nossa oração da hora nona. Oração da hora nona. Pastor Renato, o senhor fica livre para fazer uma oração. 4 minutos. É livre, 2, 3, 4, 5. Aí o senhor, é uma oração pela nossa cidade, uma oração pelo nosso estado, uma oração pela nossa nação. É tão importante, os homens e mulheres de Deus orarem. A gente sabe que vocês oram na igreja, mas aqui numa rádio 100% gospel, a gente quer ouvir uma oração de uma liderança. Amém. O senhor fica à vontade. Amém. Vamos orar. Você que está aí, podendo fechar o seu olho, curvar a sua cabeça, para nós estarmos entrando agora em oração e intercessão pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Pai, em nome de Jesus, entramos na Tua presença, Senhor, para declarar, Senhor, que Campo Grande é do Senhor Jesus. Que essa terra é uma terra de paz, uma terra de bênção, uma terra de prosperidade. Esse estado é um estado, Senhor, que eu creio, Senhor, que assim como ele está no centro do país, é um estado que está no centro do Teu coração, Deus. Pai, nós oramos, Senhor, pedimos, Pai, a bênção, Senhor, sobre cada casa, cada família. Senhor, nós queremos orar por cada pai de família, por cada mãe de família, por cada irmão que está conectado conosco nesse momento. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que a paz, que a prosperidade, que a bênção do Senhor esteja alcançando verdadeiramente cada uma das pessoas, das famílias que estão aqui conectadas. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Abençoa a nossa capital de uma tal maneira, Senhor, que nós sejamos referência para o nosso país, Senhor. Não somente em justiça, em equidade, Senhor, mas também como igreja do Senhor. Que as igrejas aqui dessa cidade, Senhor, elas possam crescer, elas possam enviar missionários para outras cidades, para outros estados, Senhor, assim como nós exportamos tantos cantores de música sertaneja, e nós venhamos exportar, Senhor, missionários, pastores, evangelistas, apóstolos, para outras cidades, para outros estados e, por que não, para outras nações. Pai, em nome de Jesus Cristo, levanta um povo santo nessa cidade, levanta uma igreja santa, levanta uma igreja justa, levanta homens e mulheres de Deus nessa cidade que vão, Senhor, ó Senhor, mudar a história desse país, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, existe uma promessa de avivamento, ó Senhor, surgindo da nossa cidade, surgindo do nosso estado. Existe uma promessa que foi feita para esse lugar. Por isso o Senhor tem levantado aqui homens e mulheres de Deus. Pai, em nome de Jesus, que nada, Senhor, que nada nem ninguém impeça, Senhor, o agir do Senhor nessa cidade, que possamos ser referência verdadeiramente na nossa nação. Senhor, eu quero declarar, eu quero profetizar todas as promessas do Senhor para essa cidade se cumprindo, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar vida nessa cidade, eu quero declarar bênção nessa cidade, quero declarar que essa cidade, que esse estado, Senhor, vai ser referência na nação, para a honra e a glória do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Esse foi o nosso Café com o pastor Renato Schrittler, da Justiça e Paz. Muito obrigado, pastor Renato. Tem as considerações finais. Eu que agradeço, Luciano, pelo convite, pela oportunidade de poder estar aqui, dividindo um pouquinho
da minha história com vocês. Para mim foi um tempo precioso. Obrigado. Um grande abraço. Continuamos com a programação Carina Cat no Sempre Mais, aqui na sua Rádio Hora, a Rádio da Família.